Bom dia, estamos começando mais uma semana, dia 26 de outubro de 2025. Deu para perceber que agora nós vamos fazer um resuminho, assim, uma introdução, né, nesse sistema tão, tão que chama atenção, tão que nos traz aquelas sensações da onde estamos no meio disso tudo. No que diz respeito ao INSS, no que diz respeito a remunerações, contribuições, a parte a que toca cada instituição, seus recursos, suas formas de se manter enquanto função essencial do nosso país. E digamos que essa é a releitura do ano passado, como foi mencionado no último vídeo, com aquele índice, com aquela reserva legal e do ano passado. E a cada ano as mudanças seguem neste quadro, neste ritmo. E não é uma coisa que se foge da contabilidade, da economia, da administração. Mas não vamos dar aulas para raciocinar o que se faz nessas áreas, mas sim o básico, para interpretar o que vamos fazer na prova e o que provavelmente cairia em textos assimilativos e reservas a respeito da prova. Os talentos estão por dentro da prova. Estamos estudando para uma prova, não um curso necessariamente para uma instrução mais vigorosa. Aqui nós temos a instrução piso salarial. O piso salarial foi definido pelo INSS com a sua porcentagem a respeito da sua agregação não obrigatória, aquela que se diz opcional. No primeiro patamar, e logicamente o primeiro patamar, por ser o primeiro e o da base diz respeito ao salário mínimo, estamos em R$ 1.518. Para chegar a este R$ 1.518, 7,5% são assuntos de adesão ao INSS, assim como segue 2.793 a segunda cota, 9%, 4.190,83 a terceira cota, 12%, e o seu teto atualmente para benefícios 857,41 com 14%. Também há dados desse texto que eu sugeri da Agência Brasil que dizem respeito ao INPC. Tudo a ver com o INPC está nesses 4 patamares de salários. Por quê? Porque sendo o INPC, o Índice Nacional que reflete a respeito de diferenças entre inflação e consumo ou necessidades brasileiras, e para atribuir o que é gasto da pessoa portadora do valor até a convergência em pontos percentuais do que diz respeito ao INPC. 48% abaixo, então, do que se usa na caderneta de poupança. O ideal seria sempre abaixo da caderneta de poupança. Por quê? Porque estando sempre abaixo da caderneta de poupança, o trabalhador não se vê em sobressalto do que é necessário, do que precisa e do que e poderia ser insuficiente, desde que não afete a anual 477. Também referências a capital estrangeiro. IPCA, aqui nós já estamos denotando as 4 tabelas de salários ao INPC. O IPCA, aquele que diz respeito aos 40 salários mínimos, digamos de passagem, viemos na prática. Ele não é civil na pessoa física, ele é mais a atuação das empresas em relação à criação ou não de frentes de emprego, de como um acordo entre preços de produtos, enfim. O IPCA é mais aquele sistema que é afetado pelo consumo
pois eu observo a sua lucratividade, sua rotatividade do dinheiro nacional enquanto numerário, mas é uma fonte de pesquisa. Sempre que tocamos já nesse assunto, o INSS precisa de assimiladores ou racionais que indiquem aprimoramentos no sistema. E temos aqui um breve exemplo do que é o INSS patronal de 20% e a reserva para acidentes de trabalho de 1 a 3%. Somando INSS, contribuições de terceiros. Contribuições de terceiros seriam aqueles aumentos de salário que as pessoas ganham ou alguma eventualidade a mais que sobra essa porcentagem. E a reserva de acidente de trabalho pode chegar a 27,8% aproximadamente. Ou seja, já está no parâmetro daquele 30% que estudamos de reserva para o funcionamento da assistência social. Isso apenas se uma única pessoa for descontar esse 27,8%. Ou um grupo de pessoas, ou um setor. E se quiserem printar, vou sair um pouco do quadro. Espero que esteja bem definido, assim, com um pouco de precariedade, mas estou me esforçando. E esperamos que no início de janeiro, como começou quando começou essa nova tendência, essa nova aplicação, quando o salário foi convergido a 1.518 e assim por diante, até o seu teto, esperamos que os números estejam sempre a nosso favor, estejam sempre coesos. E o que eu diria sobre isso é que no raciocínio do financeiro não se diz que o matemático é perfeito, porque o matemático imperfeito é muito usado, até denotar-se um resultado. Esse sim é o matemático perfeito. O resultado é o matemático perfeito, não sua realização até que se queira um resultado, pois ele será imperfeito se não for a sua vontade de que seja um resultado satisfatório. Isso são parâmetros contábeis. E seguirá mais vídeos. Mais uma vez vamos printar. E todas as provas, sem dúvida, todas as provas que envolvem o arcabouço fiscal, no que diz respeito ao mínimo do seu conhecimento, também se inclui a Sebrasp. E provavelmente denotado como está no artigo 20. Também está dentro do parâmetro. Estamos a R$ 1.518 até o limite de R$ 1.751,82. Assim, no material de vocês está explícito assim. Esses sim, fundos ressarcíveis e recombináveis até o creditário, no caso o inscrito no INSS. Mas não confunda esses patamares com esses. Esses são os contribuintes. Esses são os beneficiários. No artigo 20, os beneficiários, aqui na usa os contribuintes. Vamos gravar mais vídeos, vamos além.